meu pai falava, olha, o futebol é um presente de Deus. Deus te deu esse presente de futebol. Da mesma forma que Deus deu um presente para um músico, deu um presente para um artista cantar. Agora você tem que cuidar da sua saúde, do seu preparo físico, do seu condicionamento. Você tem que respeitar sempre o adversário. Se você fizer isso, você vai ser um grande jogador, nunca ninguém vai te parar. Então é uma história até, né, que eu tenho que agradecer a Deus, porque é muito bonita, uma coisa de muita emoção mesmo. Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Mais do que um nome, mais do que um jogador de futebol. Foi nas ruas de Santos que a história começou. Foi nessa cidade que ele comandou o mundo do esporte. Em Santos é impossível não perceber seu impacto. Ele é um símbolo de sucesso e do futebol brasileiro. Filho de um ex-jogador, ele conhecia bem a vida nos campos de futebol. E sabia que esse seria seu destino. E a minha mãe sempre dizia, eu não quero que você vá jogar. Eu não quero que você seja jogador de futebol. Você vê aí o que aconteceu com seu pai. O seu pai está aí machucado. Nós estamos atravessando um problema sério. Nós não temos dinheiro para comprar comida. Eu quero que você seja um médico, seja um professor. Mas eu não quero que você seja jogador de futebol. O futebol estava no sangue do jovem Edson. Com 15 anos, ele deixou a casa de sua família em Bauru e foi tentar a carreira em Santos em busca do sucesso que seu pai nunca teve. E o menino nunca mais retornou. Quando ele chegou com 15 anos, a gente já sabia que ia ser um craque fantástico, como ele foi, né? Porque ele era moleque com 15 anos, treinava no meio dos profissionais já, né? Aí, com 15 anos, eu fiz o primeiro treino no Santos e no primeiro treino eu já fui inscrito. Aí, às vezes, eu brinco para minha mãe e falo assim, mãe, a senhora viu se eu ficasse lá para ser professor, para ser um médico? Eu tinha que ser jogador, né? Sua ascensão aconteceu de maneira tão rápida que a convocação para defender a seleção brasileira surpreendeu a todos, até o próprio Pelé. Eu não esperava de ser convocado para a seleção brasileira, né? Principalmente com 16 anos de idade. Eu nem era ainda o titular do Santos Futebol Clube. No dia da convocação, nós vimos aquele neguinho, né? Eu digo assim, quem é? Nós do Rio de Janeiro, nós não conhecíamos ele. Apesar de uma contusão que o tirou dos primeiros 2 jogos, o impacto de Pelé foi arrasador. Ele foi fundamental na vitória contra a União Soviética, colocando o Brasil nas fases decisivas da competição. Nascia uma estrela. Recuperou para o bem do futebol. Então, um garoto que tinha uma impulsão muito forte, uns músculos muito bons. E foi um Pelé que apareceu dentro do cenário mundial do futebol. O garoto começou a se tornar rei enquanto a competição progredia. Esse gol contra o país de Gales garantiu a vitória nas quartas de final. Na sequência, 3 gols contra a França na semifinal. Nós sentimos o porquê e a razão que um garoto de 16 para 17 anos estava convocado por uma seleção brasileira. Pelé não se intimidou, mesmo sendo o jogador mais jovem a disputar uma final de Copa do Mundo. Depois de conseguir a vantagem por 2-0, Pelé marcou esse golaço que lhe garantiu um lugar na história do futebol. Foi a primeira vez que o europeu viu um drible que nós chamamos de chapéu, né? Porque naquela época o europeu não sabia.
E esse drible foi levado para a Europa nessa Copa do Mundo. Pelé fechou a goleada por 5-2, marcando mais uma vez. O Brasil conseguia seu primeiro título mundial. E a emoção da conquista foi demais para o garoto de 17 anos. O momento marcou a passagem da adolescência para a vida adulta. Ele foi para a Suécia praticamente desconhecido, mas voltou como o maior jogador do Brasil. E o menino de Bauru não se intimidou com sua nova condição. Ele nasceu para ser famoso. Nesse aspecto, ele é uma pessoa absolutamente vocacionada para a fama. E sabe lidar com isso. A partir de 1958, Pelé e o Santos dominaram o mundo. Todos queriam ingressos para assistir ao show. E o camisa 10 recebia um tratamento semelhante ao que o das estrelas de Hollywood. O Santos jogava na Europa, jogava muito na Europa. Jogava na Itália, na Alemanha. O Santos quase não perdia nenhum. Realmente o Santos se tornou conhecido porque ia jogar nos locais. Todos queriam ver o Santos Futebol Clube, especialmente o Pelé, que se tornou o maior jogador do mundo, né? Pelé sempre se manteve com os pés no chão, o que aumentava ainda mais sua aura de estrela. E a história do garoto negro de origens humildes se espalhou pelo mundo, em uma época de luta pelos direitos humanos. Hoje, você vê negro em qualquer país do mundo, até na Suécia você vê vários negros jogando. Então, essa contribuição, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, de ser negro e de ter dado essa contribuição para o mundo. Porque essa integração começou com a equipe brasileira. 4 anos depois da vitória na Suécia, o Brasil foi para o Chile defender seu título. Pelé agora era a maior estrela da equipe. E ele confirmou as expectativas na partida de abertura contra o México. Mas no segundo jogo, Pelé contundiu a virilha. O camisa 10 iria assistir o resto do Mundial fora das 4 linhas do gramado. Comandados por Garrincha, o Brasil chegou à final. Pelé assistiu à vitória de seus companheiros contra a Tchecoslováquia da arquibancada e ficou feliz com o resultado. Então, o fato de eu estar machucado, né, compensou com o Brasil campeão do mundo. O mundo teve que esperar 3 meses para saber o que tinha perdido no Chile. Coroado o melhor da América do Sul, o Santos foi para o Estádio da Luz enfrentar o Benfica na disputa do Mundial de Clubes. Eu acho que foi um dos jogos mais importantes da minha carreira, um dos jogos mais significativo para mim. O Benfica estava confiante, mas Pelé deu uma aula de futebol que os portugueses jamais esqueceriam. Aí quando fomos pro campo, tal, quando eles abriram os olhos, já estava 4-0. Pô, aí foi uma coisa fantástica, porque a exibição do Santos foi fantástica. Pelé marcou 3 gols na vitória por 5-2, não dando chance aos campeões europeus. Sem dúvida nenhuma, eu acho que essa foi, em toda a minha vida, uma das melhores partidas que eu fiz em toda a minha vida, sem dúvida nenhuma. O Santos era considerado o melhor time do mundo e provou isso no ano seguinte, destruindo o Milan na decisão do Mundial de Clubes de 1963. Pelé e seus companheiros pareciam imbatíveis. Um time que a gente podia chamar de uma própria seleção, né? Esse era o grande segredo. E, acima de tudo, a presença do Pelé, ainda jovem, né?
O camisa 10 do Santos se estabeleceu como o melhor em uma talentosa geração de jogadores brasileiros. Ele parecia não ter pontos fracos, combinando ritmo e força com graça e leveza. Ele tinha o que realmente um jogador tem que ter, jogador de primeira linha, que até hoje eu não vi que nem que possa comparar que nem ele, né? O Pelé fazia tudo com muita facilidade, né? Ele tinha muita visão de jogo, drible, velocidade. Às vezes a gente tem que marcar também, né? Porque o Pirolo se mexia muito. Ele era muito versátil, então ele, quando ele estava perdendo, ele virava uma fera. Aí ele queria ganhar de qualquer jeito. Inteligência, chutava com a perna esquerda, com a perna direita, com a mesma eficiência. Eu tinha um controle de bola que eu acho que eu herdei do meu pai. Eu dificilmente algum jogador vinha por trás e me tirava a bola. Eu nunca vi ele indisposto em campo, sempre disposto, sempre vibrante, sempre transmitindo essa vibração. Realmente foi um jogador vencedor, né? E queria ganhar. E queria sempre superar recordes, superar barreiras. Quer dizer, o Pelé era fantástico, foi o maior exemplo de jogador que eu tive na minha vida. Estourava até fácil, aí todo mundo falava, você já joga com ele há muito tempo, você entende ele bem. E não é tão fácil assim acompanhar, principalmente por se tratar de um gênio, né? Um herói na cidade de Santos, Pelé teria mais um desafio internacional. Na preparação para a Copa de 66, ele estava no auge, sendo artilheiro do Campeonato Paulista pela 9ª vez consecutiva. Mas a desorganização fora dos gramados atrapalhou a campanha brasileira. Faltando 2 ou 3 dias para terminar para o time estrear, não tínhamos o time titular ainda. Sabe? Então houve muita confusão. Pelé participou da partida de abertura contra a Bulgária, mas uma contusão deixou o astro de fora do jogo contra a Hungria, na primeira derrota em Copas do Mundo depois de 12 anos. Na sequência, um jogo de vida ou morte contra Portugal, o time do craque Eusébio. Aquela seleção do Brasil foi das piores seleções do Brasil que eu conheço. Foi das piores, até os próprios jogadores, o próprio Pelé não estava em condições. Eu disse logo, também vamos ganhar. Eu disse aos meus colegas, também vamos ganhar, porque nós estamos bem. Estamos muito bem, estamos muito melhor que a seleção do Brasil. Esse foi um campeonato duríssimo, vocês viram. Foi o campeonato que teve mais agressão, mais confusão. E eu me machuquei. E esse campeonato, além de eu me machucar, de eu sair machucado de campo, o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Então, esse foi um ano muito triste. Em 66, ele foi caçado em campo com os portugueses castigando o brasileiro. Mas eles alegam que Pelé já estava contundido. Pelé já estava lesionado, já vinha lesionado. Entrou lesionado. Não tinha nada com o tornozelo. E nós sabíamos disso, e o próprio Pelé sabia. E ganhamos bem. Pelé era uma sombra do homem que humilhou o Benfica na conquista do Santos em 1962. Eusébio comandou a vitória por 3-1. A derrota não seria esquecida pelos brasileiros. Ou seja, a Copa do Mundo de 66 foi um verdadeiro desastre. Com o corpo e o ego arrasados, um inconsolável Pelé ameaçou abandonar o futebol. Nesse campeonato, eu tinha dito, depois da Copa do Mundo, que eu tinha dito, olha,
não vou jogar mais futebol. Tinha despedido, quase, né, tinha prometido que ia despedir do futebol. Mas ele decidiu continuar marcando gols. Em novembro de 69, ele tinha a incrível marca de 999. E tinha a chance de fazer história contra o Vasco da Gama no palco sagrado do futebol, o Maracanã. Já estava uma coisa assim insuportável, porque o time estava saindo prejudicado. Todos nós, eu mesmo, pegava a bola, podia às vezes chutar ou fazer e tal, tentava passar para ele para ver se a gente saía desse tormento, né, que era o 1000º gol. Faltando 13 minutos, o Santos tinha um pênalti a seu favor. Primeira vez que eu olhava assim, todo mundo gritando Pelé, e a minha perna tremia assim. Aí eu falei, minha Nossa Senhora, eu não posso perder esse pênalti. Me ajuda para não perder. Atenção, caminha Pelé, chutou! Nem quando eu tinha 17 anos, na Copa do Mundo de 58, eu fiquei preocupado e a minha perna tremia assim para marcar o 1000º gol. Mas graças a Deus, já saiu o 1000º gol. Hoje já são 1.282 gols. Em 1970, Pelé estava junto com a seleção se preparando para a sua 4ª Copa do Mundo. Ele tinha apenas 29 anos, mas agora era o veterano, o único remanescente das conquistas de 58 Pelé, e 62. Em 1970, antes da Copa do Mundo, ele ainda não havia completado 30 anos de idade. Ele estava no auge da sua forma física e técnica, né? E ele sabia que seria a última oportunidade de jogar uma Copa do Mundo. Nós tínhamos uma equipe muito bem organizada. Nós tínhamos jogado a eliminatória. Todos os jogos da eliminatória nós jogamos quase com a mesma equipe. Então, a gente já conhecia os jogadores. Pelé foi destaque mais uma vez. Na partida de abertura contra a Tchecoslováquia, ele comandou seus companheiros na vitória por 4-1. E Pelé parecia destinado a deixar os mundiais com mais uma grande conquista. Em 70, parece que ele se preparou para fazer uma despedida honrosa do Pelé mesmo, já feito, né? E, de fato, ele fez uma Copa do Mundo extraordinária. Pelé sabia o que representava a Copa de 70. Era sua chance de brilhar novamente. Na parte individual, né? Tanto é que eu acredito que foi a maior Copa do Mundo do Pelé. Que ele jogou em 70, que ele fez individualmente, mas tudo dentro de um coletivo. Era tão inteligente o Pelé que ele fez parte do coletivo. Claro, com a sua característica, né, de fazer jogadas individuais maravilhosas, ele fez muitas, né, dentro da Copa de 70. Pelé, a gente diz, o pensamento dele é tão rápido que é segundos mais à frente de qualquer um de nós. Então, quando você pensava o que ele ia fazer, ele já tinha feito. Com ele no time já era a garantia de vitória. O Brasil chegou à final e o grande momento havia chegado. Uma vitória poderia confirmar sua fama de melhor do mundo, mas mesmo os maiores sentem a pressão. Aí eu olhei pelo vidro, vi aquele monte de brasileiro, brasileiro, mexicano, com as bandeiras e gritando o Brasil, Pelé. Me deu um acesso de choro e eu queria parar e não conseguia parar e eu disfarçava, porque, poxa, eu era o jogador mais antigo, o jogador mais experiente. E os outros jogadores iam perguntar, por que será que ele está chorando? Foi a primeira Copa transmitida em cores, com o amarelo da camisa brasileira brilhando no sol mexicano. E a final contra a Itália provou que essa foi uma das maiores seleções de todos os tempos. Quem abriu o marcador?
Pelé. Nas Copas do Mundo, eu tinha feito a primeira Copa do Mundo, eu fiz um gol de cabeça com a Suécia. E despedi da Seleção Brasileira, campeão do mundo, fazendo um gol de cabeça em cima da Itália. Então, poxa, foi uma maravilha. Apesar do empate italiano, o Brasil controlava o jogo. E os esforços foram logo recompensados. Afinal, pelo incrível que eu acho, eu considero o jogo teoricamente mais fácil dentro de uma Copa do Mundo. Foi contra a Itália. Faltando 5 minutos, o Brasil ainda marcou mais um. Quando a bola veio, que eu vi o Faquete entrar com o Jorginho, eu só peguei e só encostei, porque eu já sabia, não tinha nem olhado. Eu não olhei para trás para ver se o Carlos Alberto vinha. Eu já parei e já joguei. Eu tive a sorte de estar no momento certo, né, para receber o passe do Pelé e assinalar o gol. Depois de 12 anos da primeira conquista, Pelé podia comemorar sua terceira vitória. Pelé agora era o rei do mundo. A seleção de 70 capturou a essência e a beleza do jogo. E a chave do sucesso foi a atuação do camisa 10. Sem dúvida nenhuma, era a Copa da minha vida. E por isso que eu me preparei. Graças a Deus, foi a melhor Copa para mim, sem dúvida nenhuma. Foi o meu melhor ano. Como despedida, eu agradeço a Deus porque foi maravilhoso. Depois de 92 jogos e 77 gols, Pelé abandonou a seleção um ano depois. De volta ao Santos, ele sabia que sua carreira estava chegando ao fim. Depois de 18 anos, ele jogou sua última partida vestindo a camisa de seu time do coração em setembro de 74. Sua próxima decisão pegou todos de surpresa. Ele iria para os Estados Unidos para jogar pelo Cosmos de Nova York. Os gols ainda vinham com facilidade. Ele ajudou o time a conquistar o título de 77. Mas não foi só isso. Com seu carisma, Pelé ajudou a difundir o futebol na cultura americana. Um legado apropriado para uma carreira brilhante. Well, he's the man that has caused it. Pelé with a hard shot into the goal! A shot into the goal! Pelé has scored in his last half for the Cosmos. Depois da aposentadoria, Pelé se tornou um embaixador do esporte. A força do craque transcende o jogo de futebol. A estrela dele é uma estrela que não vai se apagar nunca, porque é que nem a gente fala, a gente já parou de jogar um monte de anos, né? Mas o Pelé aí está aí brilhando ainda. Não vai aparecer, no meu modo de ver, um jogador como ele, porque eu sempre digo que ele é ET, veio de Saturno, que ele fazia coisas fantásticas, né? Eu hoje digo para meus filhos, para minha família, para os amigos, que eu tive a honra e o prazer de jogar ao lado daquele que, na minha opinião, foi o maior jogador do mundo. É um jogador completo. E os quase 1.300 gols que fez não é para botar defeito, não, né? Ele tem que ser o melhor mesmo. Edson Arantes do Nascimento. Pelé. Mais do que um nome, mais do que um jogador de futebol.